Depois que a gente entendeu todos esses lances, né, esses tipos de trajetória que uma partícula possui ao ser atirada dentro de um campo magnético, vamos entender agora como se dá o campo magnético criado exatamente por essa corrente elétrica passando por um dispositivo. Esse dispositivo, claro, um condutor. Para saber a orientação desse campo magnético, nós vamos utilizar a regra da mão direita, mas não essa regra do tapa que nós acabamos de ver. Nós vamos utilizar a regra da mão direita de uma forma um pouco mais simples. Você vai adotar o seguinte: o seu polegar vai indicar sempre o sentido da corrente. Se a corrente é para cima, você vai colocar o seu polegar para cima. Se a corrente, por exemplo, é indo na sua direção, você vai colocar o seu polegar indo na sua direção. Ou se a corrente, por exemplo, é na minha direção, então eu vou colocar o polegar orientado na minha direção. Para onde aponta a corrente, você vai colocar a cabeça do seu polegar. Os demais dedos vão exatamente indicar o sentido das linhas do campo magnético. Beleza? A gente vai ver agora, por exemplo, o campo magnético gerado por um fio muito longo, né, um fio infinito. Para este caso, o que nós vamos ter é o seguinte, ó. Nós temos aqui exatamente um gerador, né, produzindo essa corrente elétrica. Essa corrente elétrica nesse desenho está indicada para cima. O que a gente observa? Se a gente jogar limalha de ferro ao redor exatamente desse fio, essa limalha de ferro vai se dispor de tal maneira que vai aparecer várias circunferências. E o centro de todas essas circunferências é exatamente o fio. Então, o que a gente observa, né? Que existe um campo magnético ao redor, na vizinhança desse fio, criado exatamente pela corrente elétrica, pelo movimento de portadores de carga elétrica. E o sentido dessas linhas de campo, né, já que se cria um campo magnético, nós temos as linhas, é indicado por essa regra da mão direita que eu estava comentando. Polegar indicando o sentido da corrente e nós temos os demais dedos girando ao redor do fio. Aqui está o fio, aqui está o meu polegar indicando para cima, por exemplo, caso a corrente seja para cima. Então, ao redor do fio e no sentido que estão a cabeça dos seus dedos, nós vamos ter exatamente um vetor indução magnética. Repare que se a corrente fosse para baixo, você ia posicionar o seu polegar para baixo e a sua mão ia girar no sentido oposto ao que eu estava girando quando eu estou com ela, por exemplo, o polegar virado para cima. Então, exatamente a regra da mão direita vai te dar essa orientação. E se você notar, claro, né? Aqui, ó, aplicando a regra da mão direita, nós vamos ter também o vetor indução magnética tangente a qualquer ponto à linha de indução magnética, assim como nós vimos lá na aula de magnetismo. Se fôssemos representar isso num plano, repare que de um lado, ó, aqui, ó, olha só que interessante, a corrente está para cima, então de um lado as linhas de campo estão vindo na minha direção, ou seja, do outro lado elas estão entrando no plano. Da mesma forma que a gente tem aquela simbolisão de entrando ou saindo lá para a parte de vetores força, velocidade e campo magnético, nós vamos ter aqui também. Porque o fio está aqui, imagina que aqui seja o plano. Então, se a corrente estiver para cima, significa dizer que os meus dedos estão entrando nesse plano desse lado. E estão saindo desse plano nesse lado. Lembrando que o plano de referência está aqui virado para você. Então, quando você olha, você está vendo exatamente os meus dedos querendo entrar nesse plano. E quando você olha do outro lado, você está vendo exatamente os meus dedos querendo sair desse plano. É claro que o referencial na prova é sempre você, observador, no caso o aluno que está fazendo o vestibular. Agora, como é que a gente pode calcular esse campo magnético gerado por essa corrente que percorre esse fio muito longo? Nós podemos aplicar exatamente a expressão que está aqui no canto. Ó. O campo magnético B é calculado com μI sobre 2πr. Vamos entender cada coisa agora. Esse μ é uma constante que depende do meio no qual o fio está imerso. Né? Geralmente, as questões vão considerar sempre vácuo. E a permeabilidade magnética, que é o nome para essa constante, no vácuo vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro sobre ampere. Cuidado que aqui nós temos um π já em cima, ó, na constante. Então, quando você substituir a constante aqui, muito provavelmente você vai cortar com esse π aqui embaixo. Essa é uma dica que eu posso dar para você que está assistindo esse vídeo. Agora, outra coisa. Quem produz o campo magnético? É a corrente. Então, é natural que a corrente seja diretamente proporcional ao campo e vice-versa. Quanto maior I, maior vai ser o valor de B. Repare que a unidade de medida do nosso campo magnético é Tesla, indicado com esse T maiúsculo. Aqui embaixo nós temos R, e agora temos que ficar muito atento. Quem seria esse vetor R? Esse vetor R, ou essa distância R, se você preferir, seria exatamente a distância do ponto da periferia da circunferência, no qual onde você quer saber o campo magnético, até o fio. Ou seja,
esse R é a distância do ponto onde você quer saber o campo magnético até o centro do fio. Então vamos supor que eu queira saber quanto é que vale o campo magnético nesse ponto em questão. Então eu vou pegar essa distância que sai desse ponto até o fio. Isso aqui seria o nosso vetor R. E é claro que as linhas de campo magnético seriam circunferências ao redor deste fio, como estão representadas exatamente aqui no desenho. Tranquilo? Então, essa constante aqui, não se preocupe que o vestibular vai te trazer essa informação para a constante, só fica atento à unidade de medida dela. Tesla, metro por ampere. É só você substituir a unidade do campo, Tesla, substituir a unidade de distância, metro, e substituir a unidade de corrente em ampere, que você encontra a unidade dessa constante. Ok? O campo magnético produzido por um fio, dá para a gente perceber que ele vai ser mais intenso quanto mais próximo você estiver do fio, né? Quanto menor for R. Agora, cuidado que essa proporção não é ao quadrado, como a gente estudava, por exemplo, lá em eletrostática. Quanto menor R, maior vai ser, claro, o valor de B, certo? Ou, do contrário, quando R for muito grande, um valor absurdamente grande, o B vai tender, claro, a zero. Ou seja, muito distante do fio, no infinito, né? Muito distante, o campo magnético seria exatamente nulo.